Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira camada de leis cósmicas, das quais nós estamos tratando. Temos o vídeo da primeira camada e da segunda camada, que eu vou deixar aqui nas descrições para não entupir aqui os cards, afinal são 2 vídeos. E aí você pode voltar se você não viu a primeira ou a segunda camada, ou se você já viu, seguir adiante conosco aqui nesse vídeo. Mas antes de a gente entrar especificamente nesta camada, vamos só relembrar o que são leis cósmicas, que são princípios universais que regem consciência, energia e manifestação. E aí, o que são então essas leis? São leis naturais anteriores a religiões, dogmas ou sistemas morais. Nós podemos observar a presença dessas leis na natureza, dentro de nós mesmos, no cosmos como um todo, olhando tanto para um cometa quanto o movimento de galáxias. Então são leis que surgem antes mesmo de existir qualquer manifestação deste universo. Então a importância delas se dá no fato de que são leis imutáveis, que o divino também se submete a elas, ainda que ele mesmo as tenha criado. Então elas são importantes porque são leis das quais nós não temos como interagir para se submeter ou não. Elas existem e pronto. Um exemplo é se eu resolver parar de respirar, não tem como. Sem oxigênio eu vou morrer, não tem como. Esta é uma lei natural. E as outras leis que estamos discutindo têm esse mesmo viés, essa mesma importância para a nossa existência. Importante dividir então esse estudo em 2 camadas, olhando sobre a ótica da ontologia, que é mostrar o que são, e da epistemologia, como conhecemos. Veja que a incógnita, o mistério, está no porquê. E isto nós não temos nem como estudar por hora. Mas o que são e como a gente conhece é o que trata desta sequência de vídeos. Como nós já dissemos, é um estudo feito em camadas e nós estamos falando então da terceira camada, que trata justamente das leis da manifestação. Então nós já saímos aqui da ideia, já temos uma consciência que cria, e aqui nós estamos vendo então como as coisas se espalham, se enraizam como uma manifestação. Então a primeira discussão em torno da lei da manifestação é que aqui nós começamos a discutir a consciência na experiência humana. Então se a primeira camada trata do que é, e a segunda explica como a realidade se movimenta, aqui a gente vai começar a olhar as coisas acontecendo na vida concreta. E aqui a gente então começa a compreender as escolhas, consequências, padrões repetitivos, sentimentos, sucessos, fracassos, tempo, resposta, ação. Aqui começa a individualização de uma grande consciência em partes, que somos nós, seres humanos, por exemplo, e outras coisas que se manifestam numa consciência subdividida, para que experiencie e cada um siga o seu próprio rumo. E aí, mediante esta manifestação já unificada, nós temos que entender as leis que regem este tipo de manifestação. Então, nessa camada, começamos com a 10ª lei, que é a lei de causa e efeito, que outros chamam de karma. E aqui nós dizemos o quê? Que toda ação gera uma consequência. Nada acontece sem causa e toda experiência é resultado das ações anteriores, conscientes ou inconscientes. Então aqui, gente, é importante lembrar que se hoje algo acontece conosco, lembra que a gente falou não reperguntar por que isso acontece comigo e sim o que isso quer me ensinar? Porque esta própria lei que nós estamos vendo, a 10ª lei de ação e reação, está querendo nos dizer o quê? Que tudo que acontece hoje comigo é reação daquilo que eu fiz ontem. Veja aqui no sentido metafórico, né? Coisas que se entrelaçaram antes daquele momento, culminaram no que acontece agora. E eu tenho toda a interferência e toda a minha manifestação participa daquele momento, inconsciente ou conscientemente, para chegar naquele resultado. Então já que existe estudo, existe direção, existe trajetória que nós temos que aprender a lidar para ir evoluindo. Então tudo é rota com decisão. Então ação e reação. Não tem outra coisa a se pensar. Essa lei ela é imutável. Então veja que o karma não é uma punição. É memória da consciência em movimento. Então tudo que você pensa, que você sente, que você faz, gera uma impressão que retorna como experiência. E aqui veja que é importante a gente lidar com a camada anterior, que se tudo vibra, toda ação é uma emissão vibracional. Então a resposta, na verdade, a este efeito é simplesmente uma coerência, é o sistema se ajustando. E a gente pode perceber esta lei do karma, da ação e reação, no budismo, no hinduísmo, na física clássica, na ética universal. E então,
A implicação prática disso é que nós temos que entender o que acontece conosco é apenas um ciclo. Então, reclamar do efeito sem mudar a nossa causa, mantém o ciclo. Então, Einstein dizia isso de que forma? Se eu quero reações diferentes na minha vida, eu tenho que mudar como eu estou agindo agora. Então, a gente não consegue mudar a nossa vida fazendo as mesmas coisas. Então, veja aqui, a consciência que interrompe esses automatismos. Então, quando você para, sai do piloto automático e pensa e programa a sua vida, o que você vai fazer e como você vai agir, você começa a tomar controle das suas reações, daquilo que tem como consequência. A libertação desse karma começa com presença. É você parar, tomar as rédeas da sua vida e agir sempre com consciência. Então veja como é importante a gente acabar entendendo essas leis, porque elas ajudam a gente a se manifestar, a como manifestar melhor nessa existência. E a nossa 11ª lei é a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Então veja aqui, estados internos atraem experiências compatíveis. Aqui, gente, é um resumo daquele livro O Segredo, não é? Veja que a lei da atração é frequentemente mal compreendida, porque ela não se trata de algo isolado do resto do mundo. Ela não funciona sozinha. Então ela depende da vibração, que está presente na 2ª camada, da ação dessa 3ª camada, e da consciência, que é da 1ª camada. Então você não atrai aquilo que você deseja superficialmente, mas aquilo que você vibra, aquilo que está dominante em você. Então aquela essência que se exala de tudo que você é aquilo que retorna para você. E aí você vai estudar isso na psicologia, campos morfogenéticos, no hermetismo, a gente vê isso quando a gente estuda as leis do Kybalion, e na neurociência também se discute muito isso. A implicação prática, então, é que se você afirmar algo sem que você sinta, que você exale aquilo, que você vibre aquilo, não vai funcionar. Então, nós temos que ter afirmações com coerência. Só funciona aquilo que você vive, vivencia, experiencia. Então, se você quer abundância, você tem que exalar a abundância. Não basta exigir, decidir que você quer e ficar pedindo para o universo. Enquanto aquilo não representa o que você é, não atrai. Então, a atração não é só pensar e desejar, é também vibrar aquilo. Então, você tem que sentir, tem que viver como se aquilo já fosse algo em você. Então, o universo aproxima isso de você. Porque, afinal, semelhante atrai semelhante. Então, veja que emoção sustentada cria padrão. Então, mudança real exige mudança de estado. Igual à lei anterior, se você só consegue novas formas de o universo te ajudar quando você muda quem você é. Veja que Einstein, sem querer, conseguiu nos ajudar a explicar 2 destas leis desta camada. E aí nós temos a 12ª lei, que é a lei da ação consciente. Então veja que a consciência direciona a energia. Como nós já vimos, a consciência molda a energia para transformar em matéria. Então olha que interessante. Se nós temos consciência e temos ao nosso redor, energia, somos co-criadores do universo. Cuidado que estas leis estão justamente dizendo isso. Que quando nós falamos que somos imagem e semelhança de Deus, é porque Deus é a criação, nós somos criaturas, mas também co-criamos esse universo. Cuidado com o que você deseja. E a lei da ação consciente diz o que então? Que intenção sem ação é fantasia. E ação sem consciência acaba se tornando repetição, não leva a lugar nenhum. Então aqui essa lei corrige um erro muito comum da espiritualidade moderna. Dizer que a gente tem que esperar o universo fazer algo que cabe a gente a fazer. Então, Deus vai me ajudar. Nós temos que pedir ajuda para Deus, porque o universo ele se movimenta em nosso favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Senão o universo não se movimenta para a gente só pela nossa intenção ou pela boa oração. Tudo é mérito, é fazer a sua parte e o universo fazer a dele. Quando esse conjunto está presente, tudo se manifesta da melhor forma possível na sua vida. Então veja que a manifestação ocorre quando a consciência define a direção, quando a ação sustenta a intenção e a persistência consolida um padrão. Então veja que aqui a vontade não é bem uma força bruta, é direção consciente de energia. Veja que aqui a gente consegue alcançar os nossos objetivos quando há cadência, quando há ritmo, quando há persistência, quando há intensidade. E a correspondência disso, a gente vê na magia no sentido clássico, né? Dos grandes estudiosos da magia, como o Papa, os Eliphas Levi e outros. E também vemos isso na filosofia prática, no budismo, quando fala do caminho do meio. Então veja que a implicação prática é que a espiritualidade não substitui a ação. Então veja que a espiritualidade anda de mãos dadas com a matéria, mas ela só age quando há coerência, mérito e padrão.
Então, já que a ação alinhada, ela reduz sofrimento, e escolher conscientemente muda destinos. Então, a gente não pode simplesmente mudar uma atitude por mudar. A gente tem que entender que para mudar de forma adequada, precisa haver consciência, razão e precisa também de insistência. E com isso nós então vamos para a 13ª lei, que é a lei da responsabilidade. Esta lei é muito importante, que diz que todo poder implica em responsabilidade. O que significa isso? Quando nós estamos despertando a nossa consciência, nós vamos percebendo que somos colocados à prova a todo momento. Parece que nós temos uma vida mais difícil do que alguém que simplesmente está vivendo entorpecido por esta matéria. E tudo faz muito sentido. E isso é bom, significa que o universo olhou para você e te colocou na iniciação para a sua ascensão. Quanto maior é o seu nível de consciência, maior se torna a responsabilidade sobre as escolhas e as consequências que chegam até você. Então parece que vai afunilando estas leis para quando a sua consciência fica cada vez mais expandida. Então já que às vezes a gente fala brincando, né, que a ignorância é uma bênção, que na verdade ali tudo parece mais simples, a nossa vida é mais simples, a gente consegue passar com pouca dificuldade as coisas e a vida flui. Só que pouco evolui-se na espiritualidade, no mundo real, pouco evolui-se nisso. Então, expandir a consciência é entregar-se para o ciclo do universo de constante evolução. Então, essa lei também desfaz a ilusão da vitimização espiritual. Então, veja que, às vezes a gente fala o quê? A gente tem que lembrar que expandir a consciência não é uma escolha, é uma obrigação nossa, é o nosso caminho, é uma lei maior. É isso que ela está dizendo. E por outro lado, o que ela diz também, que quando a gente evolui e aprende, nós também temos as responsabilidades, mas isso também nos dá outras liberdades. Nós temos acesso a outras coisas que são valiosíssimas para a nossa evolução. Então, quando você expande a consciência, você toma melhor noção do mundo ao seu redor, você consegue ter mais noção do que realmente é um sofrimento, como lidar com essas emoções. Então a vida começa a tomar outras proporções. Então quanto mais a gente compreende as leis, menos a gente atribui a vida ao acaso e ao destino. E começamos a entender que nós somos os agentes da nossa vida. Então, quando você está despertando, essa fase de provas que é maior para nós, ela é muito dura, porque ela está desfazendo tudo que foi construído errado dentro de nós. E quando a gente supera isso, nós tomamos as rédeas da nossa vida e aí nos tornamos senhores do nosso karma. E aí a gente começa a agir de forma a contribuir com o universo, com a nossa existência, com o nosso crescimento e dos outros. Então isso nos dá um prazer de existir, um prazer real, uma satisfação e um amor sem precedentes. E as correspondências disso então estão no Dharma, na justiça divina, na lei moral universal. Então veja que a implicação prática disso é que culpar nos transforma em vítimas, nos paralisa no processo. Assumir nossas falhas, nossos erros e tentar corrigi-las, nos liberta. Então veja que a responsabilidade, na verdade, é poder consciente. E quanto mais nós temos poder, mais nós podemos. Podemos o quê? Ajudar o outro, ajudar a manifestação do cosmos a que essas leis se mantenham íntegras, pois essa é a vontade divina. E aí nós participamos do plano divino. Então, como síntese essa camada, a gente pode dizer que, quando você entende essas leis da manifestação, você começa a parar de perguntar por que as coisas acontecem com você e começa a entender o que cada coisa que acontece em você, como você pode aproveitar aquele momento para evoluir. E aí olhar para dentro e fazer essa pergunta, né? O que em mim sustenta isso? O qual padrão eu assumi que está prejudicando a minha evolução? Então, já que as várias etapas e tarefas, ou missões, ou lições que aparecem ao longo do processo do despertar, é um trabalho de depuração, de transformação do eu humano para o eu superior. E aí nós podemos realizar tarefas que a gente jamais imaginaria ser possíveis. Não porque nós teremos superpoderes, mas porque nós entraremos no padrão vibratório divino, que é servir. Tudo que Deus cria é para servir, não para se autosservir. Então cada manifestação revela que a vida responde às suas escolhas, padrões não são simplesmente sorte ou azar, o karma é para aprender, não é para punir, atração sem ação é ilusão, não acontece.
Consciência e poder exige responsabilidade. E aqui, quando você alcança o melhor padrão, o seu eu espiritual se torna a sua vida real. Veja que esta terceira camada de lei nos mostra o caminho da evolução, como a gente se manifesta, as razões de a gente estar aqui e para onde nós temos que ir. Tudo isso nos transforma em seres mais puros, nos devolve a essência divina que nos foi tirada de alguma forma, seja por ações nossas no passado, ou por alguma imperfeição na forma em que nós nos escolhemos as coisas. Veja que, quando uma primeira consciência desce, é um papel em branco. É um cérebro, ou uma forma, algo que pensa que nunca pensou. Então, é muito provável que nós venhamos a cometer deslizes nesse processo. E com o longo do tempo, nós vamos corrigindo isso. Então, se você está despertando a sua consciência, percebendo que algo não está bem, que você quer evoluir, veja que você já passou da descida, deve estar aqui num certo patamar, ou deve já estar indo para a subida de novo. Então, o despertar é o momento em que a gente sai desse torpor dessa vida e fica, tá tudo certo, é trabalhar, pagar boleto, fim de semana, uma piscina com churrasquinho, não tem nada de errado com isso. Mas é que a vida é mais do que isso. Então, a gente começa a falar, peraí, algo não está certo. Ou, o que será que minha vida é para isso mesmo? Eu vim para cá para fazer isso? Eu nasci para isso? O meu propósito era este, será? Quando isso começa a surgir dentro de você, de uma forma latente, você está recebendo o chamado para o despertar. E aí, uma vez que você desperta e você entra de cabeça nessa realidade, você já mudou a sua vibração, já mudou a sua vida. E não se preocupe, não é fácil. Você vai ter todas as privações e as provas. Isso faz parte. Tenha a capacidade emocional de aceitar dessa forma e não se vitimizar, dizer que você não aguenta. Eu não abro mão disto. Se o universo ou sua alma está te mostrando que algo tem que ser feito, que vai contra o seu interesse, parabéns! Você e a sua alma estão conversando e chegaram no ponto em que você precisa ressignificar. E se precisa se ressignificar, a melhor forma de fazer isso é começando a aceitar que os seus velhos padrões não vão fazer sentido no próximo degrau da sua escalada, jornada rumo à iluminação. Eu agradeço muito você estar comigo até aqui. É um vídeo um pouco mais denso, mas ao mesmo tempo pedagógico. Fique de olho que logo logo sai a quarta camada, que traz coisas interessantes também. Então, já que a gente já está saindo das camadas mais sutis, nós estamos aqui discutindo coisas que são um pouco mais materiais, e depois as próximas camadas vão complementando isso. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado. E, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá essa força para a gente poder crescer, mostrar para o YouTube que o que nós estamos postando é relevante. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se não gostou, tudo bem, deixa um dislike também. A sua manifestação vai nos ajudando a mostrar o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que aprender a entender que para a gente melhorar, nós temos que ouvir quem está vendo, tem que ouvir o que vocês têm a dizer. Então, comenta no vídeo o que você achou, nós respondemos todos os vídeos. É importante para a gente essa interação, porque ela vai nos guiando rumo ao melhor projeto para que nós possamos interagir da melhor forma possível. E, se você tem um amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, compartilha com ele. De repente, vai ajudando a crescer a comunidade. E eu fico por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.